O Domingos tem 17 anos. Está no terceiro ano do ensino médio. Me confessa que ainda tem dúvidas sobre o conceito de política. Para ele, tudo parece amplo, complexo demais. E quando mistura filosofia eu acho que a gente consegue entender o Domingos. Para mim, acho difícil achar um conceito para política em si. Sempre porque nós sempre vemos como um certo grupo de representantes ali e que vão tomar frente da nossa cidade e que vão fazer ela se desenvolver. Lá em sala de aula, na disciplina de filosofia, a Heloísa viu na teoria a importância da política na sociedade. Aqui, toda tímida, mas atenta ao trabalho dos vereadores. Foi uma sessão breve, mas deu para ver que eles estão fazendo vários projetos de lei que ajudam muito na educação. A filosofia política é uma vertente da filosofia cujo objetivo é estudar as questões a respeito da convivência entre o ser humano e as relações de poder. Também analisa temas a respeito da natureza do Estado, do governo, da justiça, da liberdade. Essa ideia de estudar a política filosoficamente nas escolas de ensino médio do município existe desde 2012. O projeto é liderado pelo professor Walter. No primeiro momento é trabalhada a parte teórica sobre os conceitos básicos de política, a função do Estado, o conceito de poder e a relação do cidadão com a sociedade. Após esse momento, a gente traz os alunos aqui para a Câmara para que eles possam observar como é que funciona a sessão aqui na Câmara, a função do vereador e como que se dá na prática tudo aquilo que a gente discute na teoria a partir dos filósofos clássicos. Após esse longo processo de aprendizagem explicado pelo professor Walter, os alunos precisam fazer uma espécie de entrevista com os vereadores e produzir um relatório. O professor explica por que discutir política usando a filosofia é uma necessidade. A gente precisa discutir a política de forma filosófica e não a político-partidária. Por que não a política partidária? Porque quando nós trabalhamos os conceitos básicos com eles, a gente vê a diferença entre a intenção da política. Por exemplo, Grécia Antiga, a intenção da política é promover o bem comum, seria a ideia geral. Na modernidade, a função da política ela passa a ser o alcance pelo poder. Trazer os jovens no contexto atual da política para observar, para analisar do ponto de vista filosófico, é ensinar eles a filosofar na prática sobre questões inerentes à sua própria realidade. E se o jovem não tiver uma leitura crítica da realidade, ele é tomado pelo pensamento do senso comum, sem conhecer de verdade o que realmente acontece nos bastidores. Para Platão, a filosofia tem uma dimensão igualmente pedagógica e política. Afirma que toda a política exige uma filosofia prévia, que determine e defina o que é o bem, o que é justo, o que é o homem, o que é educação. E que, por isso, toda a filosofia é política e toda a política é filosófica. A Câmara Municipal de Timbiras, ela, como eu costumo sempre dizer, ela é uma parceria entre os poderes. E é interessante que a nossa classe estudantil possa acompanhar o trabalho dos vereadores. Claro, não somente a classe estudantil, mas toda a população de Timbiras. Porque às vezes eles não sabem nem o que a gente faz aqui na Câmara. Às vezes eles não sabem o que a gente trata, quais as demandas, quais os pedidos de providências, quais as indicações, não sabem como é que funciona o trâmite de uma sessão ordinária, nem de uma sessão extraordinária. Então é interessante sim que eles possam participar dessas nossas sessões, para que eles também possam ter assim pegar o gosto pela política, né? Eu costumo dizer que que a juventude não é o futuro do nosso país, a juventude é o agora, nós podemos ser o que nós quisermos ser. Então é interessante que eles participem também destas ações, destas nossas sessões, para que eles possam assim estar começando a pegar o gosto pela política. E como nós sabemos, tudo gira em torno da política.